Meu muito bom dia a todos vocês. Bom, pessoal, nós falamos que iríamos conversar um pouquinho a respeito do Max CPR, até porque é o produto que está trabalhando aí, né, a rede mundial, a matriz forçada de 4, a rede mundial. E hoje eu vou trazer para vocês aqui mais informações a respeito desse produto, tá ok? Nós vamos fazer um treinamento um pouco diferente, nós vamos fazer um treinamento ilustrativo, para que todos possam entender aqui as peculiaridades desse produto, tá ok? Particularidades que realmente existem e como que nós podemos, assim, trabalhar melhor o produto, informar melhor o profissional que vai instalar esse produto, ok? Então eu quero trazer para vocês esses detalhes hoje. Por isso que eu vou fazer uma reunião bem formal, bem explicativa, tá? Para que vocês possam entender, então, detalhes. Bom, e para iniciar, então, esse treinamento, vamos entender aqui como era, né, o Max CPR na versão de lançamento. Tá? Vocês vão ver nessa foto aqui como que nós tínhamos o Max CPR inicialmente. Ok? Então é assim que o Max CPR estava sendo comercializado. Tá? E ele não mudou nada. A tecnologia continua sendo a mesma. Perfeito? O que acontecia é que o seguinte, vocês podem ver que essa parte azul, essa caixinha, ela é grande, o tamanho dela, o tamanho físico dela é um pouquinho grande. E dentro do motor, os espaços são todos muito aproveitados. Nós temos pouco espaço no motor, principalmente ali próximo à flauta. Então o que acontecia? Quando se ia conectar o conjunto inteiro na flauta, em alguns modelos de veículos não tinha espaço. Então, o que nós fizemos? Nós segmentamos o produto, ok? Então, o produto agora ele é assim, ó. Nós temos essa parte azul e temos essa parte aqui, que é a válvula, que antes ela vinha, conforme vocês estão vendo na foto, né? Ela vinha, então, aqui no meio, perfeito? Igual vocês estão vendo. Igualzinho está na foto. Mas aí o que nós fizemos? Nós segmentamos. Então, hoje você recebe o Max CPR com essa parte, que é a válvula. Essa é a parte responsável por manter a pressão estabilizada na flauta. Tá ok? E você recebe essa outra parte aqui, que são os magnetos. Tá ok? E esses magnetos, como que nós vamos utilizá-los? Nós vamos, então, utilizá-lo da seguinte forma. Nós temos aqui a mangueira de combustível, tá? E simplesmente nós vamos abraçar a mangueira de combustível aqui. Perfeito? Na mangueira. Nós vamos abraçar com essas duas partes, onde nós temos os magnetos. Se abraça a mangueira, se parafusa, se coloca os 4 parafusos. Então, essa é uma operação que qualquer um faz. Qualquer um faz. Conforme o Astorga nos mencionou no último treinamento a respeito desse produto, ele colocou no Cruze dele, o Astorga tem um Chevrolet Cruze, e segundo ele a instalação não demorou 2 minutos, a instalação da válvula e a instalação dos magnetos, conforme vocês viram aqui, conforme vocês estão vendo na foto. Ok? Então, o produto, houve alteração na tecnologia do produto? Nenhuma. Nós simplesmente segmentamos a parte da válvula, né, ou a parte dos magnetos, para que facilitasse a instalação. Tá ok? Bom, em alguns veículos, está se havendo a dificuldade da instalação da válvula, onde nós estamos recomendando que seja feita no filtro de combustível. Tá ok? Então, entendido essa parte, tá? Então, o produto agora ele é entregue nessa versão, conforme vocês estão vendo, né? Os magnetos e a válvula separada, para que facilite a instalação. Tá ok? Então, aí você tem a opção de instalar essa parte aqui, ó, que é a parte da válvula. Você tem a opção de instalá-la, então, no filtro de combustível, que fica embaixo, atrás, dos veículos, tá?
Você tem a opção de instalar também na flauta de combustível, tá ok? E ainda tem uma terceira opção, porque a mangueira de combustível que sai lá do tanque, não é? O tanque de combustível do seu veículo fica na parte traseira do veículo, tá? E lá você tem um condutor. Esse condutor pode ser uma mangueira, tá ok? Pode ser uma mangueira, geralmente é uma mangueira mais fina, ou pode ser um condutor metálico. E esse condutor ele passa por toda a extensão do monobloco do veículo, tá? E chega até a parte do motor, o compartimento do motor. E ali no compartimento do motor, ele tem ele é segmentado também, tá ok? Ele é segmentado, por quê? Porque ele não vai, não é o mesmo condutor, ele não vai até a flauta. Então, geralmente ele chega ali no compartimento do motor e aí nós temos um quick, como esse aqui, ou como, deixa eu mostrar outros modelos aqui, ou como esse, ok? Um quick com uma mangueira, logicamente, que é uma mangueira aqui do outro lado, e essa mangueira é que vai levar então o combustível até a flauta. Lá na flauta nós temos outro quick como esse, que vai conectar, então é o conector de pressão, tá? Que se conecta então à flauta. A flauta ela vai ter um pino, ok? Exatamente como esse, conforme vocês estão vendo aqui. Tá? Para quê? Para que esse conector de pressão, ó, esse quick, ele chegue aqui simplesmente faça aqui a conexão. Perfeito? Bom, agora vamos entender uma situação muito importante. Vocês estão vendo aqui essa parte amarelinha? A parte amarelinha aqui no quick? Todos estão vendo, né? Esse outro aqui, ó, ele não é amarelinho, mas ele tem essa travinha aqui, ó, ok? No meio, pretinha, mas são duas travinhas que você aperta e ele libera a trava. Vocês sabem por que esse conector chama quick? É porque ele tem que quicar, ok? Aqui, olha, na flauta nós temos essa cabecinha, tá vendo? É um carocinho. Se você pegar o seu Max APR, você vai ver. Por quê? Porque ele tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Vocês ouviram o barulho? Ele clicou aqui, ó. Perfeito? Olha aqui, ó. É isso que vai acontecer. O Max CPR chega, encaixa aqui, é um conector macho e um fêmea, e ele tem que fazer esse barulhinho. Ouviram o barulho do quick? Perfeito? Então é isso que acontece, tá? É isso que acontece quando você conecta o Max CPR. Bom, o que pode acontecer? Tá? Pode acontecer de que, às vezes, o mecânico se esquece de lubrificar essa parte interna aqui. Essa peça é uma peça nova. E ela vai se conectar aqui, ó. Conforme vocês viram, ela vai se conectar. Perfeito? Mas ela tem que haver a lubrificação para que a conexão seja perfeita. Tá? Porque se essa conexão não for perfeita, nós vamos ter aqui um vazamento de pressão. E se há vazamento de pressão, logicamente você não vai estar tendo um resultado. E ainda existe o risco de se desconectar. Por quê? Porque não foi travado o suficiente. Tá ok? Não, a válvula, desculpa, a travinha de pressão aqui, ó, essa travinha amarelinha, ela precisa, então, travar nessa cabecinha aqui do quick. Perfeito? Então, tem que tomar o cuidado com isso. Os mecânicos sabem, eles têm conhecimento de causa de como que se faz isso aqui. Mas, para que nós estamos instruindo vocês? O mecânico é um profissional como qualquer outro. Tá ok? E ele pode fazer um serviço bem feito ou um serviço mal feito. Então, você, sabendo que estas situações têm que acontecer, você vai fiscalizar.
você vai olhar no momento da instalação se clicou realmente, né? Se você ouviu o barulhinho do clique, tá ok? Para que você tenha certeza absoluta de que o produto foi bem instalado. Essas informações estão no manual, conforme o Flávio está mencionando aí, tá? Nós temos inclusive um manual aqui, ó. Esse desenho aqui, para vocês terem uma noção, ele está lá no site, tá? Está bonitinho no site, mostrando como que é feita a instalação. O manual que acompanha o produto é esse aqui, com todas as informações também, tá? O que nós estamos fazendo aqui agora é mostrando para vocês os detalhes da instalação. E nesse desenho aqui nós temos um detalhe que é crucial. Ele é extremamente importante para que você possa ter resultado com o produto, tá ok? Então vamos aqui entender isso, Saldi, exatamente. Vocês mesmos podem instalar. É o que aconteceu com o carro do Astorga. O Cruze é um modelo novo, um carro muito moderno, mas foi 2 minutos a instalação. E o próprio Astorga instalou. Ele próprio viu, ele acompanhou o mecânico na instalação lá, viu que é muito simples e ele próprio está apto a instalar agora. Mas aproveitando o comentário do Saldi, vamos entender como que é instalado lá embaixo no filtro, porque você também pode acompanhar essa instalação, tá? Por quê? Porque, logicamente, para se instalar embaixo, vai se colocar o carro num elevador ou vai se colocar o carro, não é, naqueles buracos, né, de troca de óleo. E você pode descer a escada e entrar ali embaixo do carro e ver como que foi feita a instalação. Então, embaixo de todos os veículos, nós temos aqui o filtro de combustível. Aqui o filtro, ó. Perfeito? Filtro que tem que ser trocado a cada 10 mil quilômetros, né? E sempre à frente deste filtro vai haver um conector como esse. Olha aqui, ó. Esse conector aqui. Ele é um Y. Ele pode ser um Y, pode ser um L, tá ok? Mas todos os veículos têm um conector como esse, tá? E aí, a mangueira de combustível sai do tanque de combustível e vem aqui, ó, em uma das laterais do filtro de combustível. Perfeito? O combustível vai ser filtrado aqui, nessa unidade, e ele vai sair neste outro lado aqui, ó. Perfeito? Então ele sai aqui do outro lado, devidamente filtrado. Mas neste outro lado, nós temos aqui esse conector Y. Ele já vem de fábrica, já existe lá no seu veículo. Tá ok? E por que tem que ser assim? Porque aqui, olha, ele é um Y, porque aqui, neste outro bico que vocês estão vendo aqui, ó, essa saída, igual vocês estão vendo no desenho, Gilberto, já já eu respondo a sua pergunta. Vamos por etapa para todo mundo entender direitinho. E quanto ao veículo Ford, eu já vou responder para vocês, tá ok? 1 minuto só, por gentileza. Agora vamos entender esse aspecto aqui que é muito importante. Então aqui, olha, neste Y, existe o retorno do combustível. Então todo o combustível que sai do tanque passa pelo filtro, ele vai lá no motor, tá ok? Aí existe uma válvula que é chamada válvula de pressão. Essa válvula vai regular a quantidade que vai ser utilizada pela flauta de combustível, pelos bicos injetores, e o restante ele retorna por aqui, ó. Tá ok? Então não podemos instalar o MaxCPR aqui, ó, diretamente no filtro. Perfeito? Não podemos. O mecânico não pode fazer isso. Por quê? Porque nós estamos instalando antes do retorno. Perfeito? Então o MaxCPR tem que ser instalado aqui, ó, após o retorno. Nesse bico aqui, após o retorno. Então não se pode desconectar aqui atrás, ó, e colocar a válvula aqui, ó. Ela vai encaixar também, mas aqui seria errado, tá ok? Então nós temos que preservar esta situação que já existe, esse Y, ou esse X, ou este L que está lá no veículo, e instalar a válvula aqui. Perfeito? À frente do Y. Perfeito, gente? Todo mundo entendeu esse aspecto? Deixa eu ver aqui se vocês entenderam, porque a gente muda o assunto.
Bem entendido? Me deem um ok se vocês entenderam, se tem dúvida neste aspecto. Perfeito. Então, o que vocês vão falar para o mecânico? A instalação tem que ser feita após o retorno. Todo mecânico sabe o que é o retorno, não é? No tanque de combustível. Já está lá, a conexão já vem prontinha de fábrica, tá ok? Mas às vezes o mecânico pode cometer uma falha, porque ele está acostumado a desconectar aqui, ó. Esse é o costume dele, para trocar o filtro. Entendeu? Então você tem que instruir ele que não pode ser no filtro, tem que ser após o retorno. Tá ok? Aí a válvula vai funcionar. Vai ter potência na hora. Porque vai estabilizar a potência lá na flauta. Se for instalado aqui, ó, se for instalado errado, você não vai ter a estabilização na flauta. Tá ok? E não vai ter resultado. Então, se alguém não estiver tendo resultado, confira a instalação, porque talvez o mecânico possa ter instalado, já pelo hábito dele de simplesmente trocar o filtro, né? O mecânico está acostumado a desconectar aqui, ó. Desconecta aqui e troca o filtro. Esse é o costume dele. Tá ok? E às vezes, com esse costume, com essa prática que ele já tem, ele pode vir e colocar o MaxCPR, a válvula do MaxCPR, diretamente aqui no filtro. Ó. E aí perdeu eficiência. Perfeito? Então ele tem que colocar, ó, ele tem que colocar aqui, ó. Nós já estamos com o Y instalado no filtro, ele coloca à frente do Y, à frente do retorno. Então, o que vocês vão ter que orientar o mecânico? A instalação é após o retorno. Sempre após o retorno. Conforme está no desenho. Esse desenho está no site. Esse desenho está no manual de instalação. Tá? O Felipe, tem algumas mangueiras que são mais finas mesmo. Tá? Mas ali é o seguinte, não tem problema. Você pode colocar o MaxCPR, tá? Essas duas partes aqui, mesmo a mangueira sendo mais fina, que ele vai ter o mesmo efeito de magnetizar o combustível. Tá? Agora é o seguinte, usando a sua pergunta, mesmo esses veículos que têm a mangueirinha mais fina, os quicks são padrões, todos os quicks são assim, ó. A mangueira mais fina, ela vem aqui, ó. Ela é conectada aqui, por pressão ou calor, mas o padrão de todos os veículos que circulam no Brasil e fora é o padrão SAE. Então aqui nós temos uma norma SAE que é seguida por todos os fabricantes. Esse quick aqui, ó, vocês estão vendo, esse aqui que nós utilizamos, porque ele é mais universal, é da Tank Quick. A fabricante é Tank Quick. Perfeito? Esse quick aqui já é um quick da Reynolds, tá ok? Mas os dois seguem a norma SAE, padrão SAE. Então vai servir em qualquer veículo, não importa a montadora que seja, como é norma SAE, serve em qualquer veículo, tá? Fábio, a função do quick, tá? A função do quick é justamente manter a pressão no circuito de combustível. Então, esse conector aqui não é um conector comum, qualquer. É um conector que não deixa vazar pressão. Por isso que nós temos, por isso que eu estou insistindo com vocês, que na instalação tem que ouvir o quick. Ó. Tem que se ouvir o quick. Viram o barulho? Aqui quickou. Tá ok? Então, se você conectar sem clicar, sem clicar aqui, ó, vai vazar pressão. O circuito de combustível é um circuito fechado. Ele funciona ali nos veículos, começa em 1,8 bar, em alguns modelos de veículo, e vai até 6 bar. Então, essa pressão ela tem que estar fechada dentro do circuito, não pode haver nenhum tipo de vazamento.
Então, esse conector chamado Quick é justamente para impedir que nas conexões das mangueiras, que fazem parte do circuito, não haja vazamento. Por isso que é muito importante, na hora da instalação, prestar atenção no Quick. Eu queria saber se vocês entenderam todos os detalhes aqui, todos os detalhes da instalação. A importância de ser após o retorno, ok? E a importância, né, de quicar, de na hora de fazermos a conexão, seja no filtro de combustível, né, lá no ambiente do filtro de combustível, seja na flauta, ou seja, na mangueira de combustível que chega até o motor. Então, prestarmos atenção para que o conector seja devidamente instalado, fazendo o barulhinho do quick, né, do clique. Perfeito? Fábio, a função do Quick é manter a pressão, tá ok? No circuito de combustível. Então, todo circuito de combustível ele trabalha com a pressão fechada, de 1,8 a 6 bar. Tá legal? Então, quando nós colocamos o Quick, tá? O que acontece? Ele veda essa pressão. Ele tem uma válvula aqui, ó, internamente, que ele veda a pressão, não deixa vazar nenhuma pressão. E quando vai se trocar uma peça como essa do circuito de combustível, ok? É possível ser feito, porque aqui nós temos um conector que ele pode ser desconectado e pode ser conectado de novo. Por isso que a nossa recomendação é que a válvula seja instalada aqui, olha, no filtro de combustível, após também desconectar e conectar sem nenhum problema. Tá ok? Entendido este aspecto? Então, já eu vou falar da aplicação. Nós vamos continuar aqui com detalhes técnicos. Eu quero que vocês tenham toda a informação pertinente ao produto para que vocês possam falar para o seu cliente. Tá ok? Muitos já adquiriram um lote de produtos, né, através da rede mundial, já estão com os produtos e agora vão revender esse produto, pessoas indicando o produto na rede mundial e fazendo a rede dele crescer. Tá ok? É isso aí, Elaine. Qualquer mecânico instala, já é um procedimento comum dos mecânicos trocar o filtro de combustível a cada 10.000 quilômetros. Os mecânicos já conhecem esse conector de pressão, o Quick, já conhecem o filtro, e essa válvula é perfeitamente adaptada para ser instalada lá no ambiente do filtro. Por quê? Porque o conector aqui, o Quick, é um conector norma SAE, é normatizado. Então, ele serve lá perfeitamente. Tá ok? Então, o mecânico não vai ter nenhuma dificuldade, como eu falei para vocês. No carro do Astorga demorou 2 minutos para instalar. Perfeito, Elaine? Então, respondendo a sua pergunta, é super simples, o mecânico já tem esse procedimento, só precisamos alertar o mecânico que tem que ser após o filtro. Porque o mecânico já tem uma rotina de trocar o filtro. E ele pode cometer o erro de colocar a válvula imediatamente após o filtro, e aí não vai dar resultado. Tem que ser imediatamente após o retorno, que é esse Y aqui. Então, novamente, frisando o assunto. Bom, outra pergunta que sempre é feita por todos é o seguinte: cadê o Inmetro desse produto? Não é? Bom, então eu vou falar para vocês o seguinte. Vamos entender primeiro qual que é o papel do Inmetro. Tá ok? O Inmetro, ele é um órgão que ele normatiza produtos. Tá ok? Então, por exemplo, nós temos aí, né, as tomadas que você tem na sua casa, onde você liga e desliga, né, as lâmpadas da sua residência. Onde você liga também o plug para ligar algum equipamento eletrônico. Então, aquelas tomadas, elas são normatizadas pelo Inmetro. Por quê? Por que tem que ser normatizado? Porque tem tomadas que trabalharão com 15 amperes, outra trabalhará com 20, outra trabalhará com 5. Então, existe uma norma, um padrão, que deve ser seguido. Então, o Inmetro estabelece uma norma e todos os fabricantes que irão fabricar as tomadas vão fabricar segundo aquela norma. Mas por quê? Porque nós temos N fabricantes de tomadas no país.
Vários. Então, por isso tem que haver uma norma, para que todos possam fazer produtos padronizados e dentro, né, de especificações de segurança. Porque o Inmetro também, ele está ali para quê? Para justamente dar segurança a esses produtos, principalmente produtos que vão aí na rede elétrica. Bom, então cadê o Inmetro do MAC-CPR? O Inmetro do MAC-CPR não está no MAC-CPR. Esse Quick aqui é um Quick normatizado pelo Inmetro. Ele está dentro da norma SAE, que é seguido por todos os fabricantes. Então, esse conector de pressão, que é imprescindível ao produto, é imprescindível para a segurança, porque ele não deixa vazar pressão, não deixa vazar combustível. Então, precisa ser um Quick como esse aqui, devidamente normatizado. E o Quick que nós utilizamos, ele é normatizado pelo Inmetro dentro da norma SAE. Entendeu, pessoal? Deu para entender esse aspecto? Aí o seguinte, nós temos aqui, olha, essa mangueira de combustível, que também ela é utilizada, é um pedacinho pequeno, conforme vocês estão vendo aqui. Mas essa mangueira de combustível, ela precisa ser normatizada. Aqui eu não sei se dá para vocês verem, ó. Essa mangueira aqui é utilizada pela Gates, é fabricada pela Gates. E estão vendo aí, ó, injeção eletrônica. Tá? Olha aí, ó, 175 PSI. Então é uma mangueira de combustível apropriada, normatizada para ser utilizada na injeção eletrônica dos veículos. É essa que nós utilizamos. Perfeito? A mangueira que toda montadora compra da Gates para colocar aí nos veículos que ela está montando. Então, a mangueira de combustível também é normatizada. Perfeito? As abraçadeiras. As abraçadeiras estão aqui, ó. Essas abraçadeiras, elas são automotivas. Elas não são abraçadeiras comuns, que você aperta ali o parafuso com uma chave de fenda. Não. Vocês podem ver aqui que essa abraçadeira, ela precisa de uma ferramenta especial para ela ser fechada. Tá ok? Então, ela tem aqui uma ferramenta que ela simplesmente promove o esmagamento aqui, ó. E uma vez que há esse esmagamento, a mangueira está devidamente, conforme vocês estão vendo aqui, ó, de forma correta, apropriada, né? Ela está prendendo a mangueira de combustível ao quick e à válvula. Mas é uma mangueira, mas aqui nós estamos falando também de uma abraçadeira automotiva que segue normas do Inmetro, específicas para essa aplicação automotiva em mangueiras de combustível. Então, ou seja, todo material que nós utilizamos no MAC-CPR são normatizados e seguem as normas para essas especificações. Tá ok? Norma SAE, igual eu falei para vocês, tá? Para quicks, conectores de pressão, tá ok? A mangueira de combustível, né? Acima de 175 PSI, que é utilizada por todas as montadoras também. Pressão essa, só para vocês terem uma noção, o circuito de combustível, ele vai aí até 6 bar no máximo, né? Mas vocês viram aqui que a mangueira ela aguenta 175. Por quê? Porque é um requisito do Inmetro. Ela tem que ser muito maior do que a pressão do circuito. Tá ok? Então nós vamos adquirir o quê? O produto que é normatizado pelo Inmetro, para que haja total segurança no produto. A válvula. Estão vendo a válvula aqui? Vocês sabem por que ela é amarelinha assim? Porque esse material aqui é um material que pode ir nos sistemas de injeção. É um material que suporta a corrosão promovida pelo álcool e pela gasolina. Então tem que ser esse metal amarelo, não poderia ser um metal branco, por exemplo. Ok? Então nós vamos buscar o metal apropriado para os sistemas de injeção dos veículos. Então, ou seja, todo material utilizado
no MAC-CPR é normatizado, ok? Cada um tem a sua norma, logicamente. A norma, por exemplo, da abraçadeira não é a mesma norma do Quick, ok? Não é a mesma norma também da mangueira, mas todos eles são normatizados pelo Inmetro, né? Dentro dos padrões de segurança e de qualidade necessários ao produto. Deu para entender esse aspecto, então, pessoal? Sempre eu estou recebendo perguntas aqui a respeito de Inmetro, então estou explicando para vocês aí agora, né, essa questão inteira relacionada ao Inmetro. Não, Antônio, esses componentes já vão todos juntos aqui, ó. Você já recebe pronto assim, ó. Você já recebe a válvula prontinha, tá? E com a parte do magneto, tá ok? O produto vai prontinho. O que nós estamos mostrando é que cada componente do produto, um produto exclusivo, que não tem no mercado, por isso que não tem como normatizar o produto MAC-CPR, né? Então, mas esse produto é feito com componentes todos normatizados. Perfeito, pessoal? Até aqui, pessoal, deu para entender direitinho a questão da instalação, ser após o retorno, a questão de ouvirmos aí o quick, não é? O barulhinho do quick, ter todo o cuidado, né, com o travamento do conector de pressão. A questão também do Inmetro, deu para entender tudo? Não perde, William, não perde garantia. Inclusive eu estou com um carro que está na garantia, fazendo as revisões normalmente, não é? Ele vai para a revisão, volta sem nenhum problema, desde a primeira revisão, tá? E se você tiver dúvida se a sua montadora vai te criar problema ou não com a revisão, você simplesmente tira o MAC-CPR, manda para a revisão e depois você conecta novamente, tá ok? Bom, pessoal, então ficou bem entendido este aspecto do Inmetro, ficou bem entendido o aspecto da instalação, tá? Então vamos partir para uma outra informação aqui. Também todas as informações estão sendo importantes, né? Mas vamos partir para uma outra fase aqui da instalação. Depois, no final, eu vou abrir para perguntas aqui. Vocês podem fazer as perguntas, tá? Podem repetir as perguntas. Mas agora vamos entender uma outra situação. Bom, vocês viram então que agora o produto ele vem assim, ó, né? Segmentado. Nós temos as duas partes aqui, perfeito? Por quê? Para facilitar a instalação. Então agora, essa parte aqui, ó, ela pode ser colocada em qualquer lugar da mangueira de combustível que chega na flauta, tá? Esse aqui é uma instalação que foi feita, então, na Doblô, tá ok? Então aqui, olha, acontece exatamente o que eu estava mostrando para vocês, falando para vocês inicialmente. Nesse veículo aqui na Doblô, a mangueira de combustível que sai lá do tanque de combustível, que está atrás, todo o tanque de combustível fica atrás no veículo, ela chega aqui, ó, na lateral direita do compartimento do motor. E aqui vocês estão vendo o quick, né, que conecta essa mangueira de combustível com a mangueira que vai levar o combustível agora para a flauta. Então, o produto pode ser... Muitos veículos, a grande maioria deles, chega até aqui. Tá ok? Então, você pode instalar aqui a válvula e, logicamente, o magneto um pouquinho para frente. Tá ok? Então, veículos como o Polo, como o Gol, esse veículo aqui que é da Fiat, o Doblô, diversos outros veículos da Fiat, da Chevrolet, eles têm, então, o Logan também, da mesma forma. Então, vem a mangueira de combustível desde o tanque, né? Sai lá do filtro e tal, vem desde o tanque. Se você achar difícil instalar lá no filtro de combustível, porque tem que levantar o carro, você pode instalar aqui. Vocês estão vendo o quadradinho vermelho aí, ó, o retângulozinho vermelho? Então, é justamente a mangueira de combustível que está indo para a flauta. Mas aqui por baixo nós temos o conector, esse mesmo conector aqui, ó,
que está emendando a mangueira de combustível com a mangueira que vai para a flauta. E aqui, ó, fizemos a instalação. Estão vendo aí, ó, esse quadrado maior? Nós temos a válvula instalada, perfeito? Olha aí, a válvula devidamente instalada no Quick, essa válvula aqui, ó. Vocês estão vendo a foto aí no quadradinho? Está todo mundo conseguiu identificar? Me falem aí se vocês conseguiram identificar a válvula instalada. Vamos lá? Estão conseguindo, pessoal? Sim? Perfeito. Então tá aí, ó, a válvula devidamente instalada, devidamente quickada, tá? E o magneto logo abaixo aqui na mangueira. Olha o magneto instalado aí na mangueira, tá? Esse magneto ele poderia estar mais embaixo, porque tem espaço, ele pode ser colocado em qualquer lugar aqui. Não tem problema o local que ele vai ser colocado. Sendo na mangueira de combustível, não tem problema algum. Essa válvula ela poderia estar lá atrás. Aqui, ela poderia estar lá atrás aqui, ó, no filtro, que é a frente do retorno. Aqui, ó, nessa parte da frente está saindo a mangueira de combustível, que vai chegar aqui no motor onde vocês estão vendo na flauta. E ele poderia estar instalado aqui também. Mas se o mecânico achou difícil, não houve espaço, ele pode ser instalado aqui no motor, na frente onde vocês estão vendo. Que muitos veículos têm essa possibilidade de ser instalado aqui, é muito simples. É o caso do carro do Astor, conforme eu falei para vocês, essa doblô aqui, todos os Gols são desse jeito, os Polos, enfim, a linha Volkswagen praticamente toda, a linha Chevrolet também. Então você pode trazer e instalar aqui. Deu para entender, pessoal? Maravilha. Estou vendo que todo mundo está tirando as dúvidas aí, por isso que eu quis fazer esse treinamento hoje, né? Bem ilustrativo, tá? Ô Pedro, nós sugerimos que você faça uma revisão no veículo, tá? Nem tanto pelos bicos injetores. Se você quiser abranger os bicos injetores, melhor ainda. Mas a revisão ela se faz necessária pelo seguinte: é muito comum haver fuga nos cabos de vela. E a fuga no cabo de vela ela vai atrapalhar o resultado do MaxPR. Outra situação também que, infelizmente, é do brasileiro, né? Ele compra um carro e acha que nunca precisará trocar vela. Mas a vela, ela tem que ser trocada a cada 10 mil quilômetros, ela desgasta, entendeu? E vai comprometer também o resultado. Então, a nossa sugestão é que se faça a revisão, principalmente trocando aí filtro de combustível, trocando velas e trocando os cabos de vela. Se houver fuga, logicamente, né? Cabo de vela, o mecânico vai checar na hora, ele vai identificar na hora se vai haver fuga. Então, essa revisão, ela se faz necessária para que você possa ter um resultado, né, eficiente do produto. Tá ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu trazer aqui agora um outro slide. Tá? Nosso tempo está acabando, mas vai dar tempo de eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui, olha, nós temos uma tabela do Inmetro. Tá? Essa tabela do Inmetro, ela está presente lá no site, o site MaxCPR. Eu vou digitar aqui para que todos, quem não viu ainda, pode navegar neste site. www.maxeprtimol.com.br. Perfeito? É este site aí. Então, neste site você tem lá, eu disponibilizei no site todas as tabelas do Inmetro, dos carros, se eu não me engano, de 2005 à frente. PDF, todos os veículos foram fabricados de 2005 até hoje, até 2015. Por que é importante essa tabela? Vocês vão ver aí, olha, que essa tabela ficou meio pequeno o desenho, mas aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo. Nós temos aqui, olha, o consumo dos veículos, tá? Então, esse veículo Gol aqui, tá? Nós temos o consumo dele com etanol em estrada e o consumo em cidade. Com gasolina também, o consumo em estrada e o consumo em cidade, na velocidade média dos testes, que é a velocidade de 100 km por hora. Tá?
Tá legal? Então, esses testes são feitos, o carro sai de fábrica, ele é testado, para que se possa ter toda essa informação aqui. Quanto que esse carro faz na cidade? Quanto que esse carro faz na estrada? Tá ok? Então você tem informação. Por que que essa informação é importante? Porque às vezes você vai instalar o veículo em algum cliente seu, e o cliente vai chegar para você e falar o seguinte: o meu carro faz 18. Ô William, é que eu peguei a tabela aqui de 2013. Talvez você olhou a de 2005, ela poderia estar com um desenho diferente mesmo. Tá? Todo ano, o Inmetro ele evolui essa tabela. Tá ok? O importante é que nós temos todas lá, de 2005 até 2015. Mas com o passar dos anos vai se modernizando a informação. Mas essa aqui eu busquei lá no site que eu passei agora, no nosso site. Então é a mesma tabela que você vai buscar. Bom, mas a importância não é se a beleza da tabela, se ela está assim ou assado. O importante é a informação que nós temos nessa tabela. Então aqui você tem, por exemplo, esse veículo Gol aí, ano 2013, motor 1.0, enfim, toda a especificação e quanto que ele faz de fábrica, novo. Tá ok? Porque às vezes o seu cliente pode chegar para você e falar que o veículo dele faz 15, mas você vai ver que ele saiu de fábrica fazendo 11. Ele jamais vai fazer 15, nunca ele iria fazer 15, porque ele saiu de fábrica fazendo 11 e tendo um teste criterioso como esse que foi feito aqui acompanhado pela fábrica e pelo Inmetro. Então, essa tabela existe justamente para que você possa estabelecer o comparativo com o seu cliente, mostrar para ele, trazer ele na razão. Então está aqui, o seu carro, originalmente de fábrica, ele sai fazendo isso. Ok? Por que que é importante essa informação? Porque quando você vai abastecer o veículo, tá, existe o efeito do oxigênio dentro do tanque. E ele pode dar uma ideia errada. Né? Ele pode, por exemplo, mostrar que o tanque está cheio, sem o tanque estar completamente cheio. Um gás, um plasma ali dentro do tanque de combustível, desliga o bico, né, o bico da bomba, e aparentemente o carro está cheio. E aparentemente ele pegou um volume menor de combustível, que se você for multiplicar pela quilometragem rodada, tá? Então você vai ter ali uma quilometragem maior. Então, o fato de você abastecer o carro e fazer a média não é eficiente, tá ok? Justamente pelo trabalho que o oxigênio vai fazer no tanque, né? E vai mascarar, então, essa informação. Você pode ter a informação errada. E é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes elas têm aí uma informação errada a respeito do seu próprio veículo. O meu veículo sempre fez X. Mas é porque às vezes a pessoa sempre abastece no mesmo posto, entendeu? E faz a média, né, faz a multiplicação ali, a divisão, e acha que está dando aquele X. E na realidade não está dando. Na realidade o carro dele saiu de fábrica fazendo menos. Então por isso que você tem que ter a tabela do Inmetro. Tá ok? Para você checar junto ao seu cliente e mostrar para ele essa realidade. Os testes que a Timol fez para lançamento do produto são testes que sabendo desse problema, né? Sabendo desse problema do abastecimento, o que nós fizemos? Nós fizemos testes que fossem fidedignos mesmo, tá? Então o teste foi feito da seguinte forma, conforme eu já mostrei aqui, ó. Nós fabricamos um tanque em acrílico. Em acrílico por quê? Porque sendo em acrílico, você vai ter o visual ali do combustível, né? Você vai conseguir visualizar, conforme vocês estão vendo aí, ok? Então, a partir do momento que você está andando com o veículo, você está vendo o consumo. Aí vai abastecer depois até na mesma marca. Logicamente, como o tanque é aberto, não vai ter influência do combustível. E nós, então, temos um teste fiel, ok? Realmente nós vamos ver ali a diferença do consumo com o MAC CPR e sem o MAC CPR. Nesse caso aqui, do teste que está na revista, né, que nós tivemos uma revista, um caderno de veículos acompanhando o teste.
um veículo Gol que foi locado no momento numa locadora, né? Se escolheu um veículo Gol lá, qualquer um, fez a locação e foi feito o teste. Se instalou o tanque em acrílico, fez uma volta na condição original, fez outra volta com o MaxiPR instalado já imediatamente e nós tivemos aí o resultado de 17,1%. Ok? Então, todos os testes que foram feitos pela Timol foram feitos dentro deste padrão, para que houvesse, né, total certeza do resultado. Ok? Bom, outra situação. Todo teste de consumo ele é feito com uma velocidade média de 100 km por hora. Por quê? Porque nessa velocidade você consegue enxergar o real consumo do veículo. Tá ok? Você consegue economia e consegue ter um parâmetro para que possa ser feito o teste. Tá? Se você for fazer teste com um veículo a 140, 130, 160 km por hora, você não vai ter economia. Nenhuma condição vai haver economia. Tá? Toda vez que você pisa mais no acelerador, o veículo vai consumir mais. Não tem como. Mesmo você tendo um produto para melhorar o consumo, você passou de determinada velocidade, não vai haver economia. E uma situação que é muito importante no MaxiPR é que ele aumenta a potência. Ok? Ele aumenta a potência, conforme nós já mostramos aqui para vocês, olha aqui, ó, esse é o gráfico do dinamômetro, tá? O teste que foi feito em dinamômetro, mostrando que o veículo, a partir do momento que foi instalado o MaxiPR, houve aumento de potência instantaneamente. Então esse carro aqui, ó, ele pulou de 137 cavalos para 151. Ele pulou de 20,9 né, kgm de força para 24. Aumentou 3 kg de força. Então o carro ele fica muito mais potente. E quando o carro fica muito mais potente, o que as pessoas tendem a fazer? Tendem a pisar mais. Se for pisar mais, não vai haver economia. Por isso que nós temos aqui os 3 benefícios. O benefício da potência, o benefício da economia, que vai acontecer porque você vai pisar menos, tá ok? Você está com mais potência, você não precisa agora pisar tanto para ter os mesmos 100 km por hora, você vai pisar menos. Se você pisa menos, o carro vai economizar combustível. Então, é a lógica. Então aqui ó, está o gráfico do dinamômetro mostrando a realidade de um aumento de potência. Todos os veículos nós testamos e nós temos aqui o aumento de potência deles. Ok? Houve aumento de potência, vai haver a economia, desde que não se pise, né, agressivamente no acelerador. Se você pisar agressivamente no acelerador, o veículo vai consumir, não tem jeito. Tá? Nós fizemos testes aqui, foi muito eficiente aí a 120, 130, que você já não vai ter resultado satisfatório de economia. E nem é prudente também nós orientarmos aí, né, um resultado acima de 130, que já é até perigoso, não é permitido, inclusive nas vias brasileiras, se andar acima de 120. Né? O máximo que é permitido é 120 em algumas vias do Brasil. Tá ok? Então, eu queria deixar muito claro esses aspectos com vocês. Tá? O aumento de potência está aí. Um gráfico desse do dinamômetro ele não mente. Tá? O carro ele entra em um laboratório, ele é ligado sensores para todo lado e é onde se consegue extrair este resultado aqui do motor do veículo. Tá? Então, este resultado aqui é um equipamento gigante, forma esse gráfico aqui mostrando que realmente houve um aumento de potência em relação à condição original. Então, nós temos um produto muito eficiente do ponto de vista de incremento de potência. Se andar na velocidade correta, vai ter uma economia também, uma economia que nós falamos de 5% a 20%, e você vai estar contribuindo sobremaneira com o meio ambiente, porque vai haver uma redução de 40% na emissão de gases poluentes. Além disso, tá? Nós testamos um carro aqui, um C4 que eu utilizava, eu rodei nesse C4 mais de 200 mil quilômetros, e abrimos o motor depois, para ver. O motor estava branquinho,
cabeçote, os pistões, estava branquinho, não tinha nenhum sinal de carbonização. Já era para um carro desse estar muito carbonizado. O mecânico ficou assustado de ver a condição do motor quando abriu. É impossível esse carro não estar carbonizado com essa quilometragem, é impossível. E não tinha carbonização nenhuma, nenhuma. Tá ok? Então, com isso, o que, que acontece? Você aumenta sobremaneira a vida útil do motor. Mas sobremaneira mesmo, porque o que faz diminuir a vida útil do motor é justamente, né, essa carbonização que vai promovendo uma corrosão ali, né, entre o pistão e as camisas, vai promovendo corrosão nas válvulas. Perfeito? 200 mil quilômetros, Fernando. Foi testado aí 200 mil quilômetros, tá? E depois abrimos o motor para ver a condição. E onde nós falamos com muita propriedade que não carboniza o motor. Tá ok? E, muito pelo contrário, ele vai reduzindo a carbonização se ela já existe. Ele consegue arrancar a carbonização. E com isso, o que vai acontecendo? O motor vai ficando mais eficiente e vai economizando mais. Tá ok? Por isso que nós estamos falando para vocês aí. Você precisa rodar de 300 a 500 km para que novas informações sejam absorvidas pelo computador de bordo. Mas a partir dos 3.000 km, você já conseguiu uma descarbonização também do motor. E aí você tem uma eficiência maior ainda do produto. Tá? 6 tanques ou 3.000 km, né, já vai te dar essa condição de carbonização. Finalizando aqui, vamos falar do veículo Ford. Tá? O Ford ele pode receber só a parte do magneto. Tá? Nós já testamos aqui, por exemplo, a nova EcoSport, novo modelo da EcoSport, ele deu 18% só com o magneto, só para vocês terem uma noção. Tá? Então você pode instalar só essa parte do magneto nos veículos Ford, você já vai melhorar a condição do combustível. E nós estamos finalizando aqui a parte da válvula, tá? Porque o veículo Ford é o único veículo que é a única montadora, tá? Que tem aí a válvula de retorno após a flauta. Então, nós não podemos instalar a válvula neste veículo, tá? Porque ela vai comprometer o circuito de combustível, pelo fato da válvula ser após a flauta. Então, em hipótese alguma, essa válvula pode ser instalada no veículo Ford. Em hipótese alguma. Tá ok? Vai elevar muita pressão do circuito, e elevando a pressão do circuito, a mangueira pode estourar. Então, não pode se instalar no veículo Ford. Então, para o veículo Ford, nós estamos recomendando que você instale só o magneto, que esse aqui pode sem nenhum problema, ele já vai magnetizar o combustível. E estamos finalizando aqui a válvula para o veículo Ford. O veículo Ford vai ter uma válvula apropriada. Tá ok? Respondida a pergunta de todos em relação ao Ford. Tá? Qualquer um, não importa. Essa parte aqui pode ir em qualquer veículo. Mais velho ou mais novo, não tem problema. Tá ok? Qualquer um. Você pega ali a mangueira de combustível próximo à flauta, vai lá, né? Abraça a mangueira, coloca os 4 parafusos, pronto, está instalado. Perfeito, pessoal? Vai, igual eu falei para vocês aqui. Nós já testamos a EcoSport, testamos só com o magneto, tá ok? Com o tanque em acrílico e deu 18%. Tá? Outros já me falaram que deram 10% na EcoSport mais antiga. Outros já testaram outros veículos aí também com resultado eficiente. Nos veículos também da Hyundai, que é tudo em ferro, ela não tem os conectores de pressão, de repente não vai ter condição de se instalar a válvula. Alguns não terão, mas você pode instalar só o magneto que vai ter resultado. Tucson, por exemplo, que está recebendo só o magneto aqui, está tendo resultado. O Aloysio, eu não tenho essa informação, porque é o seguinte, geralmente é o departamento financeiro que contrata esses serviços, são oficinas muito especializadas, tá? E isso tem que ser feito antecipadamente, tem que ser feito uma reserva de um dia na oficina,
E eu não sei quanto custa isso, para ser bem franco, eu não sei quanto custa, tá? Então, essa é uma parte mais inerente ao financeiro. Perfeito? Mas não é um teste simples. Tanto que você tem que reservar lá o dia inteiro para fazer o teste, tá? Pessoal, deu para entender direitinho? Mais alguma dúvida que eu possa esclarecer aqui? Santa Fé, Fábio, é igual eu mencionei, você pode instalar somente o magneto, tá ok? E começar a ter a percepção do resultado. A Santa Fé temos que tomar cuidado, né? Porque um carro 6 cilindros anda muito e se a pessoa quiser ter resultado andando a 160 por hora, não vai ter, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Temos aí já inúmeros depoimentos mostrando resultados dos mais diversos modelos, tá ok? Todas as pessoas que estão utilizando estão muito satisfeitas. E você precisa pensar no seguinte, não é só a questão da economia, é principalmente a questão da potência. É principalmente a questão da vida útil do motor do seu veículo. Igual eu falei para vocês, um veículo que rodou 200 mil quilômetros e não havia carbonização nenhuma, tá? Eu estou aqui me despedindo de todos vocês, espero que hoje tenha sido, né, vocês tenham entendido todos os detalhes dentro da modalidade do treinamento que foi feito hoje. Poderemos repetir ele mais vezes, até porque nós teremos uma velocidade muito grande com esse produto. É o que o Carlos falou aí, né? Vamos instalar, nós precisamos agora instalar os produtos nos veículos do cliente, porque o cliente vai indicar para outros, tá ok? E aí a sua rede vai crescer, a sua matriz de quadro vai crescer, e você vai ter um grande residual aí, conforme nós já mostramos, né, no crescimento dessas duas redes. Mas se o produto que você comprou ficou parado, ou os produtos que você comprou, né, ficarem parados, você não colocar ninguém para experimentar, dificilmente você vai ter pessoas para alavancar a sua rede. Tá ok? Então vocês viram, as duas redes que foram criadas, elas são fabulosas do ponto de vista de trazer um resultado financeiro, mas nós vamos precisar que vocês instalem os produtos. Só assim você vai ter o retorno que você está esperando. Perfeito? Bom, então vamos lá. Eu estou saindo aqui. Um grande abraço a todos. Espero que tenha sido muito proveitoso o treinamento de hoje, tá?